Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aleluia! Louvem a Deus, o Senhor, vocês que são seus servos e filhos. Neste culto, um culto de um dia muito especial, que é o Dia dos Pais, eu gostaria de relembrar com os irmãos e com os amigos que podem me ouvir um salmo da palavra de Deus, o Salmo 136. É um salmo que nos traz a recordação, os feitos do Senhor. Fala de quem Ele é e de tudo que Ele faz e do seu poder e graça com o seu povo. E eu gostaria de que, se possível, você puder me acompanhar, Salmo 136, são alguns versículos, mas ele tem uma frase que supõe-se que era um salmo que seria cantado por um grupo de duas pessoas, ou haveria um solista e um coro repetindo uma única frase, e que você vai poder observar nesse momento. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios, Deus matou o primogênito. Filho, o seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel. O seu amor dura para sempre. Ele os tirou com sua mão forte e com seu braço poderoso. O seu amor dura para sempre. Ele dividiu o mar vermelho em duas partes. O seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. O seu amor dura para sempre. Ali no mar, ele afogou o rei do Egito e o seu exército. O seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos. O seu amor dura para sempre. Matou reis famosos. O seu amor dura para sempre. Matou Seom, o rei dos amorreus. O seu amor dura para sempre. E matou Og, rei de Baçã. O seu amor dura para sempre. Ele deu ao seu povo as terras desses reis. O seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel, seu servo. O seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos. O seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O seu amor dura para sempre. IBJI. Deem graças ao Deus do céu. Todos podem dizer comigo? O seu amor dura para sempre. Pai querido, Deus bendito, mais uma vez nós entregamos este culto nas tuas mãos. Queremos, ó Pai de amor, que tu recebas a nossa adoração e que tudo seja feito para o engrandecimento do teu nome. Que haja obediência em nossos corações, em ouvir a tua palavra e sermos transformados por ela para fazer diferença neste mundo em que vivemos, porque o seu amor dura para sempre. Tu tiveste misericórdia do povo hebreu, tu tens tido misericórdia dos nossos pais, tu tens nos acompanhado em nossos dias, nos dias atuais, porque o seu amor dura para sempre.
Visita, Senhor, cada família, que cada família receba a tua graça e o teu perdão nesta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Então, eu separei um louvor para essa noite. Ele fala também um pouco desse amor de Deus, que é graças a esse amor que dura para sempre que nós podemos descansar nele. Então, vamos louvar como descansarei. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo Filho está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo Filho estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade
Oi, igreja, boa noite. Estão me ouvindo? Sim? Ai, que bom. Oremos, então. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, por mais um dia e uma oportunidade, Deus. Nesse momento eu venho demonstrar o nosso sentimento de gratidão, porque como diz o versículo, Pai, que a irmã Silvia leu para a gente, o seu amor dura para sempre, Deus. E somos extremamente gratos por isso, Pai. Muito obrigada por seu amor, por ser um pai para nós. Muito obrigada por esse dia que comemoramos o Dia dos Pais. Muito obrigada pelos pais da IBJI, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um, colocar as suas mãos sobre a vida de cada, Deus. Que os filhos também, Pai, possam ser obedientes, como o nosso pastor falou hoje de manhã, que possamos ser obedientes e sermos obedientes também a Ti, Deus, que possamos cumprir a Tua vontade, colocar as nossas vidas em Suas mãos, deixar o Senhor estar no controle verdadeiramente, Pai, não apenas da boca para fora. Muito obrigado por esse culto, esteja conosco no decorrer também. Muito obrigada por já estarmos sentindo o Seu Espírito Santo agindo, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava fora. É você, mas ele não mudou, ele não saiu dali. Sai daí. Já é agora. É agora. Agora, tá. Bom, mais uma vez falando sobre dízimo, né? Uma tarefa que eu digo mesmo, Silvinha, não é muito fácil, não. Mas Deus tem nos orientado, né? É incrível que hoje eu não fui, porque deu uma de Marta, que é aqui fazendo churrasco, e com a minha filha. Mas a mamãe falou que a mensagem foi maravilhosa. E o pastor falou sobre obediência. Quando minha mãe falou que o pastor tinha falado sobre obediência, e olha o tema que eu já tinha proposto. Não basta ser pai, tem que obedecer. E assim, eu achei muito interessante. Em 1984, teve o comercial da Gelol que dizia assim, não basta ser pai, tem que participar. E eu fiquei inspirada nisso. O menino caía da bicicleta e sofreu uma lesão no joelho. E então o pai vinha passar lá um remédio para curar a enfermidade, passava o Gelol. Aí não basta ser pai, tem que participar. E a Silvinha me deu uma tarefa mais difícil ainda, que era para falar sobre pai e filho no dia de hoje. E o pai e o filho da Bíblia, que ela me falou, sugeriu não, falou mesmo, foi Abraão e Isaac. Abraão foi pai de uma grande nação. E a gente vê que ele também foi um pai participativo, porque quando Isaac nasceu, ele fez um banquete quando Isaac nasceu. Tá? E Abraão ele teve 8 filhos, mas Isaac foi o único filho da promessa, porque a gente vê lá o seu único filho, né? A minha reflexão está baseada em Gênesis 22. E Abraão, vamos ver um momento em que Abraão foi obediente. Abraão foi obediente no momento em que Deus o chama e diz, sai da sua terra, sai da sua parentela. Abraão saiu, foi obediente. Depois, Abraão se separa de Ló. Quando ele se separa de Ló, Deus também falou para ele sair também. Aí ele falou para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, mais uma vez, Abraão obedeceu. Agora, mais uma vez, Abraão obedeceu, a coisa ficou feia. Foi quando Deus pediu seu filho em holocausto. E aí eu vou aplicar esse episódio de Abraão e Isaac com Malaquias 3:10. Poxa, sempre Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 é um versículo que ficou na minha mente de criança até hoje. Quando a gente fala em dízimo, é Malaquias 3:10. E nesse momento eu não poderia aplicar Deus ama o que dá com alegria. Porque Abraão, sinceramente, ele, quando levou Isaac, que ele sabia de tudo, ele não deveria não estar nem um pouquinho alegre.
Nós vamos fazer a ilustração de Malaquias 3:10 com o episódio de Isaac e Abraão. Então eu vou usar 3 palavras: trazei, fazei prova de mim e bênção tal. Meus irmãos, dízimo é entrega de bens e vida, certo? Quando Abraão foi levar o seu filho, ele estava trazendo ali para aquele holocausto, estava levando Isaac. Deus pediu a vida de Isaac, né? E a Deus pediu a nossa vida também. Tem algumas liturgias que se colocam momento de dedicação de bens e vida. E aquele hino que esses irmãos estão escutando, né, tem muito a ver com aquele hino, vem ser oferta de amor, fala sobre isso, que a gente entrega a nossa vida. Como estaria o coração de Abraão naquela hora, levando seu filho para o holocausto? Aqui em casa nós somos 3, mas acho que ninguém quer perder nenhum, não é mesmo? O que me chama a atenção é que Isaac se deixou ser amarrado. A Bíblia não fala a idade de Isaac, mas alguns comentaristas, alguns teólogos, não sei, dizem que ele poderia ter 26 anos, 33 anos, mas ele era parceiro do pai, porque eles foram ambos juntos lado a lado. E Isaac perguntava: eu não estou vendo nada, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o holocausto, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Quem será o cordeiro? Então, Abraão obedeceu, levou o seu filho. E depois, fazei prova de mim. Malaquias 3:10 fala: fazei prova de mim. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. E ele pede quem? Pede quem? O seu filho. O filho, e Deus está falando para ele, o filho a quem ama. O filho a quem ama, que era Isaac. Mas no final, Malaquias 3:10 diz o quê? Bênção tal. E qual foi a bênção tal de Abraão? Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Deve ter sido assim uma coisa profunda quando Abraão estava diante de Deus recebendo a bênção tal. Mais uma vez, Deus enfatiza que na pessoa de Abraão, na semente dele seriam benditas todas as nações. Lá em Gênesis, anteriormente fala famílias, mas posteriormente fala as nações. Em Gênesis 22:18. Semelhante a Deus, Abraão daria seu filho em holocausto. E Deus provou também o seu amor para conosco, dando Jesus Cristo. E que a cada dia obedeçamos a Deus. Quando a gente leva o nosso dízimo, quando a gente traz o nosso dízimo à igreja, quando a gente prova que Deus é bondoso, maravilhoso. E que cada dia obedeçamos a Deus. E que se cumpra em cada um de nós o seu querer. E quando nós passamos pela prova, como Abraão estava passando, que a gente vai passando pela prova e vai cantando o quê? Vamos dando glória a Deus. Amém. Oi, irmã Lígia, você está com a palavra. Estão me escutando? Sim. Ai, glória a Deus. Irmãos, é um privilégio novamente estar falando para a igreja em nome do Ministério de Eventos da IBJI. Hoje nós estamos em especial comemorando o Dia dos Pais, agora finalizando. Eu espero que todos os pais tenham tido um dia muito especial com aqueles que puderam estar com os seus filhos neste domingo. E eu estava imaginando aqui, pensando, porque essa mensagem que nós vamos trazer para os pais, ela seria pela manhã. E os irmãos lembram da mensagem do pastor? Que foi sobre a obediência, sobre a proteção. Então, essa programação que nós vamos trazer agora, eu estava hoje de manhã, eu estava pensando, Deus faz as coisas como Ele quer. Ele age sobrenatural.
Então, eu falei, poxa, não foi passado o vídeo, mas a mensagem foi pregada. E eu fiquei muito contente por isso também. Então, hoje, agora à noite, seria um complemento dessa mensagem do pastor, porque eu creio que a igreja quer falar para os pais e para os filhos, né? A igreja não, o Espírito Santo, porque eu vi o agir nisso, nesse movimento todo. Então, ele quer falar para os pais, ele quer falar para, para os filhos sobre a relação entre o pai e o filho. E esse programa que nós vamos passar agora fala a relação entre o Deus Pai e o Filho, que é Jesus. E você, filho, se coloque nesse lugar, e você, pai, se coloque nesse lugar de Deus. Eu vou fazer a pequena introdução da programação, para não ficar muito extensa, que diz em Mateus 3,17, Deus chama Jesus de filho amado e que dá a ele muita alegria. Um filho que agrada ao pai, que se alegra com o filho. Deus não chamou de Messias, nem de Salvador, nem de servo, nem de profeta, mas de filho. Essa passagem nos faz pensar no grande valor dessa relação, a de um pai com o filho. Então, queridos pais, a figura do pai terrestre remete à do pai celestial. Seu relacionamento com seus filhos poderá influenciar a imagem de que ele terá de Deus Pai. Infelizmente, irmãos, a imagem de pai tem sido enfraquecida dentro das famílias e precisamos urgentemente resgatá-la para que as nossas crianças e futuramente adultos não projetem essa imagem distorcida de pai terrestre, transferindo-a inconscientemente para o Pai Celestial. Pais, você tem a linda missão de projetar de alguma maneira a imagem de Deus Pai na vida de seus filhos. Então, está aí um compromisso e as responsabilidades de você, pai. Então, agora, a partir desse momento, nós vamos transmitir essa programação para todos os pais e depois os demais pais que irão assistir, mas prestem atenção na mensagem, irmãos, em tudo que vai ser falado, tá? Nós vamos ter, assim, a apresentação de pais e de filhos. Houve um pequeno deslize numa pequena gravação do nosso irmão Zenas, mas o pai tratava seu filho Jesus com amor, é só para os irmãos entenderem, tá? E depois terá um vídeo, e logo depois o nosso irmão Jorge vai estar orando. Irmãos, muito obrigado e que Deus abençoe todos os pais da nossa IBJI. Obrigada. Amém. Amor. Forte afeição por outra pessoa. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 9 e 10. Jesus tratava o seu pai com amor. Respeitar. Ter respeito, deferência por alguém ou algo, ter em consideração. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Jesus respeitava e fazia a vontade de seu pai. Agradar, ser agradável, transmitir satisfação, dar prazer, contentar. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5, 30b. Jesus fazia tudo para agradar o seu Pai. Conversar. Trocar palavras, ideias com alguém sobre qualquer assunto, falar.
Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Jesus conversava com o Pai em oração. Agradecimento, reconhecimento e declaração de se estar grato por algo dado ou feito por outrem. Gratidão. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11:25. Jesus agradecia ao Pai. Amor, forte afeição por outra pessoa. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:17. Jesus tratava seu filho com amor. Ouvir, dar atenção, atender, escutar. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. João 11:41-42. O pai ouvia o filho. Proteção, cuidado com algo ou alguém mais fraco. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levanta-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Mateus 2:13. O pai protegia o filho. Comunhão, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. O pai tinha comunhão com o filho. Confiança, sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Marcos 9:7. O pai tem confiança no filho. Que lindo relacionamento entre pai e filho. Ele serve de exemplo para nós. Podemos e devemos colocar esses ricos ensinamentos que a Bíblia nos traz em nossos relacionamentos em família. A Bíblia diz no livro de Malaquias: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Em Malaquias 4:6a. O amor de filho e pai é bem mais que devoção. Incondicional, é sincero e sem medida. O amor de pai e filho é sagrado. É coisa de Deus, inocente, sem pecado. Por você dou minha vida, somos nó que não desata, tronco e raiz, nossos sonhos não se acabam. Com você enfrento o mundo
Sem você sou quase nada. Dois caminhos que vão dar na mesma estrada. Preciso te dizer que meu abraço será sempre verdadeiro. E dentro do meu peito bate um coração que te ama por inteiro. E quando precisar de um ombro amigo pra chorar, você sabe onde encontrar. Seremos grandes companheiros. Se um dia a vida machucar você com seus espinhos, não tenha medo que jamais vou te deixar andar sozinho. Minha alma se ilumina, o meu olhar tem outro brilho quando me chamas de pai e eu de filho. Por você dou minha vida, somos nó que não desata, tronco e raiz, nossos sonhos não se acabam. Com você enfrento o mundo, sem você sou quase nada. Dois caminhos que vão dar na mesma estrada. Preciso te dizer que meu abraço será sempre verdadeiro. E dentro do meu peito bate um coração que te ama por inteiro. E quando precisar de um ombro amigo pra chorar, você sabe onde encontrar. Seremos grandes companheiros. Se um dia a vida machucar você com seus espinhos, não tenha medo que jamais vou te deixar. Será que ela já chamou você? Jorge. Ah, não posso? Ué, Fala alto, não entendi. Jorge está com a palavra. Jorge está com a palavra. Não sei. Ué. Então, a Lígia me chamou, me perguntou se eu poderia orar. Então, eu estava aguardando para saber, porque de manhã ela tinha falado já. Então, nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesse momento, Senhor Deus, na Tua presença, que Tu esteja presente na casa de cada um, na Tua casa, na Tua igreja, Senhor Deus. E que possamos, Senhor Deus, estar pronto para louvar a Ti em todos os momentos, Senhor Deus. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia dos pais. Sabemos, Senhor, das dificuldades de se criar um filho, mas Tu sabes também que cada um, que Tu dês, Senhor, a voz, a palavra a cada um pai para orientação sobre cada filho, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor, crescerem e aprenderem na Tua graça, na Tua sabedoria, Senhor. Dê, Senhor, sabedoria a cada pai para poder ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, Senhor. Ó Senhor, eu Te agradeço por cada um pai. Sabemos que hoje em dia há muitas dificuldades, mas que nós possamos, Senhor Deus, estar pronto para Te servir e estar pronto para ajudar a família, principalmente nossos filhos, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por cada pai que essa hora ainda está com seus filhos e que ainda poderá, Senhor Deus, até mais tarde ficarem juntos. Fica com cada um deles. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém, Senhor.
Amém, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, irmão Jorge. Ouvimos a sua oração perfeitamente. Obrigado, Lídia. É exatamente isso. É na informática, é no jeitinho muito bem feito. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Surge aquela vergonha, né, de gravar, mas pais e filhos fizeram muito bem. Isso mesmo. Parabéns pela visão, Lídia. Obrigado, irmã Silvia. Hoje pela manhã também o culto foi maravilhoso. Realmente as coisas se encaixam. Eu penso assim, eu não fico puxando sardinha para a brasa da Jardim a uma. Deus dirigindo as coisas. Quando a gente sabe o nosso lugar, e sabe o lugar de Deus, ou seja, o nosso lugar e o lugar de Deus, as coisas dão certo. Então, que Deus tenha misericórdia ainda mais de nós e que nosso testemunho como igreja possa abençoar pessoas em todos os lugares por onde os nossos vídeos alcançarem, por onde a nossa voz chegue. Quero agradecer a cada uma das famílias que estão nos acompanhando nesse instante, que eu estou vendo muitos irmãos, muitos amigos, temos várias pessoas sintonizadas conosco agora, e eu quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus guarde cada um de vocês. Somos aí 30 links nesse instante estabelecidos e pessoas de lugares diferentes. Hoje pela manhã tivemos nosso culto, nosso segundo culto presencial lá na igreja. E assim a gente vai administrando o mês de agosto, daqui a pouco entramos em setembro, outubro, e vamos nos readaptando e voltando aos nossos costumes no santuário e sempre transmitindo. Hoje eu fiquei muito feliz que o pessoal, durante essa semana, o Wagner pôde correr atrás de comprar a peça certa, e o Wallace ajudando, o Gabriel, o Micael, essa turma toda se ajustando, a gente pôde transmitir um som melhor. Eu estou ansioso para ver a gravação, porque eu não pude ter o feedback online, né? O feedback na hora, eu estava acompanhando lá no presencial. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada casa, cada pessoa que está aqui. Quero agradecer aí o Ronaldo, está com a gente, o Sr. Jades, a família do Helenilson lá, o Madison junto com a sua mãe Gilmarina, né? A Fernanda ali, o Franco também, a Marta. Dá um beijo na Amélia, Marta. Semana eu pude conversar com a irmã Amélia, foi tão gostoso. Semana que vem posso visitar a casa dela, já estou autorizado, pelo que eu entendi, a entrar naquela casa. Isso, valeu, Marta. Deus abençoe a Maria Aparecida, a Valéria, o Ezequiel, o Gabriel, a Tidinha, a Jace, Fabiana, o irmão Jorge, que eu estou vendo ali agora melhor, a irmã Janice, Deus abençoe vocês também. A Lídia, que está lá com o nenenzinho no colo, aproveitando ali, seu netinho. Deus abençoe a Trindade, a Lígia, a Deni, né? A irmã Ângela, a Ana, que está com a gente, Demeraldo. Estou começando a me acostumar demais com ela, isso é perigoso. E Deus abençoe a La Rúbia, o André e a família toda reunida. Estou vendo melhor, eu estava enxergando mal naquela hora. O Elias também, a Sueli. É muito bom poder entrar na sua casa, poder dividir um pouco da palavra de Deus com você nesse instante. Fico feliz por você poder estar conosco também nessa noite. A Dilma também está ali, a Silvia, a Tânia, a Fabiana, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero convidar você a ouvir a leitura do texto bíblico, mas eu vou dizer a você da reflexão desta noite. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Então, se você está na sua casa acompanhando este culto, e você pode abrir a sua Bíblia, então você abra no capítulo 6. Esse texto será lido para você, será apresentado para você agora, e eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Se você fosse descrever o seu pai, se você fosse apresentar o seu pai para alguém, como você apresentaria o seu pai? Ângela, como você apresentaria o seu pai? Lígia, como você apresentaria o seu pai? Eu falaria do seu pai para alguém. Meninas ali do Helenilson, como vocês falariam do pai de vocês para alguém? Achei bonito a foto linda de vocês lá, acho que Maracanã, não sei, vendo futebol. A família do Helenilson, as meninas com ele, achei bonita aquela foto. O que vocês falariam do pai de vocês? Você acorda 4h30 da manhã quase todo dia. E assim, cada um de vocês, como vocês falariam do pai de vocês? Olha, o meu pai é assim, meu pai é assado. Como é que você apresentaria para mim ou para outras pessoas o seu pai? É sobre isso que nós vamos conversar esta noite. Como é que você vê o seu pai?
Porque a maneira que você vai me apresentar o seu pai, meu pai ele é muito inteligente, meu pai ele é muito sábio, meu pai ele fez isso, aquilo, é a maneira que você vê o seu pai. Então, como é que você vê o seu pai? É o que eu estou perguntando no fundo. Então, como você me apresentaria o seu pai? É a maneira como você vê o seu pai. Por isso, o tema da conversa desta noite, para quem gosta de anotar o tema, é como Jesus via o pai. Como Jesus via o pai. E aí eu quero que você ouça, então, a leitura do texto que vai ser apresentado para você agora. Micael, por favor, coloca o vídeo para a gente. Então, presta atenção no texto, presta atenção no vídeo que o Micael vai colocar e depois nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Presta atenção aí. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, amém. A sua Bíblia está aberta em Mateus capítulo 6. Se você acabou de ouvir, nós vamos conversar um pouquinho na base do versículo 5 a 13. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 13. Como Jesus Cristo via o Pai. Na oração do Pai Nosso, ali no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus Cristo vai apresentar para os seus discípulos, quando se diz ele está ensinando a orar, ele vai apresentar vários pontos de vista, várias facetas, vários lados de como ele via o pai dele. Lembrando que José era o pai adotivo, tendo vista que Maria concebeu do Espírito Santo e que Deus é então o pai de Jesus Cristo por criação. E aí eu quero então que você veja comigo, e eu fiquei apaixonado por essa visão de ver Jesus apresentando o seu pai para mim, através da oração do Pai Nosso. Está me entendendo? Eu fiquei apaixonado com a visão de ver Jesus Cristo apresentando o Pai dele, o Pai eterno, o Pai para nós. Como Jesus via o seu Pai. Indo direto aos versículos, eu começo um pouquinho antes da oração propriamente dita do Pai Nosso. Versículo 5, Jesus Cristo está falando, olha, vocês não sejam hipócritas para orar. A ideia do hipócrita é uma ideia antiga e no original significa aquele que usa máscaras. Como os atores das óperas, das peças, dos momentos de apresentação, em que eles colocam uma máscara, através daquela máscara ele pode estar chorando, mas por trás ele está rindo. Ele pode estar rindo aqui na máscara, mas por trás ele está chorando. Então ele está dizendo, não usem máscaras quando vocês forem falar com meu pai.
Não usem máscaras para falar com meu Pai. É extraordinário. E ele então está aconselhando como a gente deve agir para falar com o Pai dele, com Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, eu vou estar fazendo então exposição do texto. Você está com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6 agora eu vou continuar. Você vai poder olhar cada versículo comigo, chamado da mensagem expositiva, quando você expõe o texto e debulha ele, né? Vai detalhes e detalhes desse texto, tá bom? Versículo 6 eu te apresento a primeira maneira como Deus, ou como Jesus apresenta Deus, o seu Pai. Como Jesus apresenta, ouvia o seu Pai e mostra para nós. O versículo 6 diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Bom, ele está dizendo, olha, o meu Pai é um Pai que vê em secreto, que está presente em secreto. É um Pai que não está longe, está perto, é um Pai presente. Fala com Ele em secreto no teu quarto, e Ele vai ouvir você. O teu Pai que está em secreto te recompensará, disse ele aqui nesse texto. Então, a primeira coisa é um Pai presente. Um Pai que quando você entra para falar com ele está ali pronto para te ouvir, é um Pai presente. Não é um Pai ausente, um Pai afastado, um Pai longe. Não, entra e fala com ele. Entre secreto ali no teu quarto e ele secreto vai ouvir você. Quantas vezes você sentiu falta de um Pai? Quantas vezes alguma coisa aconteceu que seu Pai estava longe? Quantas vezes seu pai não pôde participar de uma situação aqui ou ali? Ontem meu filho perguntou para mim, ao ver um boletim de escola meu, de quando eu fazia quarta série, eu mostrei para ele o boletim, matemática, comunicação, expressão, aquela coisa toda lá, e estava lá, A, B, B, A, B, A, B, nem um Czinho, né, Davi? Quando ele mostrou, ele foi ver as assinaturas bimestrais e falou, pai, é só a vovó que assinou, só estava a assinatura da minha mãe, né? Ele falou, o seu pai também não era responsável por você? Eu disse, olha, meu pai estava lá no trabalho, lá no emprego. Geralmente não é a mamãe que vai na escola, que acompanha na creche, era a mamãe que observava isso. Quando a mamãe ia na reunião bimestral na escola, a mamãe então dava o visto no boletim dizendo, olha, eu vi as notas do meu filho, realmente eu verifiquei como está o andamento dele na escola. Então, naquele instante, meu pai não podia estar ali. Ele estava no trabalho. Minha mãe estava ali e assinava como por mim, como quem estava vendo. Um pai presente é a primeira coisa que Jesus Cristo diz. A primeira coisa que ele quer garantir para nós é que o Pai dele é um Pai presente. Agora vamos lá. Ele continua, versículo 7, ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Segunda coisa que Jesus Cristo apresenta é um Pai que sabe o que o filho precisa. É um pai que entende realmente o que o filho está precisando. Não necessariamente, presta atenção nisso aqui, minha ovelha, meu irmão, meu amigo que me assistiu agora ou depois. Não necessariamente aquilo que você pede. Jesus Cristo diz, Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você pede. Deus sabe o que você precisa. Jesus Cristo diz, Deus sabe em secreto qual é a sua necessidade, aquilo que você precisa. Preste bastante atenção nisso. Você está me entendendo? Presta atenção nisso. Deus sabe o que você está precisando e não aquilo que você está querendo. Então, nós estamos vendo o Senhor apresentando um Pai que sabe das nossas necessidades. Um Pai que sabe das nossas necessidades. Pega aquela luz para mim da área de serviço. Pega? Da área de serviço. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Aqui a gente começa, então, no versículo 9. E vocês sabem, pela ideia que está aqui... Não, é lá, apaga lá na cozinha, meu filho. Pela ideia que está aqui no nosso texto, não vos assemelheis, né, aqueles que repetem as coisas, versículo 7, Deus está dizendo, não é para vocês ficarem repetindo. Jesus está ensinando, não é para você ficar repetindo. Eu vou ensinar para vocês, mas não é para vocês ficarem repetindo as coisas daqui para frente do que eu vou falar. É para vocês entenderem quem é meu Pai, como se aproximar do meu Pai. É isso que Jesus Cristo está ensinando. Então ele vai entrar na oração do Pai Nosso
e vai começar dizendo o seguinte: portanto, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso. Ele apresenta uma terceira característica do Pai. O Pai dele é o Pai de todos. É o Pai de todos aqueles que o buscam. Outros textos vão falar sobre isso. Pai de todos aqueles que o procuram. Pai de todos aqueles que se aproximam. Pai de todos aqueles que estão perto. Esse é o Pai dele. E esse Pai também está à disposição. O texto que nos lembra muito bem isso, João capítulo 3, versículo 16, quando é apresentado, diz: porque Deus amou o mundo. E ali o texto é pessoas. Deus amou as pessoas de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou as pessoas de uma tal maneira que os fez também seus filhos através do seu Filho Jesus Cristo. Para você que me ouve, talvez seja fácil entender isso. Pai nosso que estás no céu, santificado. Bom, como é que é isso? Você está me entendendo? Não é simples assim quando parece, quando você precisa entender a dimensão desse Pai do céu. E é exatamente isso que Jesus Cristo veio apresentando. Olha, meus discípulos, ele está sentado em cima de um monte, no morrinho, né? Os discípulos estão ao seu redor, por isso o sermão do monte, capítulo 5, 6, 7, Mateus, como eu falei. Ele está sentado e ele diz: olha, vocês vão se referir ao meu Pai como sendo de vocês também. Pai nosso. E aí ele continua dizendo, então, Pai de todas as pessoas, é uma característica. E ele continua dizendo nesse versículo 9 ainda, que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Olha que coisa interessante, ele diz assim: o meu Pai é um Pai superior. Meu Pai não está preso a essas coisas aqui da terra. Como Jesus viu o seu Pai? Jesus diz: meu Pai está nos céus. Versículo 10, o reino dele venha sobre nós. Ele tem um outro reino que não está ligado aos valores dessa terra. É por isso que ser cristão é desafiador, porque você anda como que fora do mundo, como que um satélite rodando, é um mundo paralelo. O nome para a igreja seria esse, mundo paralelo. Porque, na verdade, é uma outra dimensão, ver pela fé. E eu fico muito feliz que, pelo menos uma coisa nessa pandemia, eu percebi muito claramente. As pessoas voltaram a exercitar a sua fé. A fé de muitas pessoas que estavam assim, apagadinha, na verdade, acostumada, acomodada à situação religiosa, ou acomodada a não ter igreja nenhuma nem nada, começaram a rever os seus conceitos e a entender que precisam de uma relação com o Pai do céu. Você está me entendendo? Bom, vamos em frente. Pai nosso que estás nos céus, e ele vai falar sobre o reino do Senhor, do Pai dele, que deve vir. Então é um Pai superior, um Pai de outro reino, um Pai de outra dimensão, de outra situação, que vem até nós, apresenta Jesus Cristo. Ele continua então, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Bom, aqui algo extraordinário. Em contrapartida a um Deus, a um Pai que está no céu, a um Pai que é de outro reino, ele volta-se para o alimento mais básico da sociedade de todos os tempos, o pão. O pão é citado no Velho Testamento, o pão é citado no Novo Testamento, o pão é procurado hoje vastamente. O pão é considerado um dos alimentos mais básicos do ser humano, mais simples de se conseguir. O pãozinho nosso de cada dia. Aqui é a ideia do alimento. Ele está dizendo, olha, nós precisamos que o Senhor nos alimente. Nós somos limitados, nós precisamos de alimentação, precisamos do dia a dia. E aí ele apresenta o Pai como alguém que supre diariamente. Dá-nos hoje. Não é dá-nos para esta semana. Meu amado, por mais que você conheça esse texto, o que Jesus está dizendo, o meu Pai,
é um pai que todo dia alimenta você. O meu pai é um pai que todo dia me alimenta. Você está me entendendo? Por mais só que um homem se sinta, que uma mulher se sinta, que uma pessoa no leito de um hospital que venha receber esta reflexão se sinta, que uma pessoa talvez num presídio que venha receber esta mensagem gravada se sinta, Jesus está dizendo, meu pai supre todos os dias as suas necessidades. Olha, é extraordinário ver como os passarinhos se alimentam dia após dia. Como há um mecanismo para alimentar. Como os animais sobrevivem dia após dia. E como o ser humano busca e, por tantas vezes, alcança a sua alimentação. Algo extraordinário, feito também através do Pai. Nesta pandemia foi a doação, o compartilhar de alimento pela sociedade, pessoas que jogavam comida fora, restaurantes que jogavam comida fora, empresas que jogavam comida fora, se reorganizaram para doar este alimento a quem tem falta dele, a quem estava passando necessidade dele. Isto é o mover do Pai no coração do ser humano através das situações difíceis, muitas vezes, da vida. Então, quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele diz, hoje eu preciso, amanhã eu preciso também. E ele vai falar, o meu Pai é um Pai que supre, as minhas necessidades diariamente. Versículo 12, ele começa então agora numa situação muito diferente. Perdoa-nos as nossas dívidas. Bom, como é que é isso, pastor? O que Jesus Cristo quis dizer? Ele quis dizer que nós temos uma dívida ou dívidas com Deus. Mas como é que é isso? O pecado trouxe sobre nós a rebeldia, a desobediência, como eu preguei hoje de manhã, a falta de comunicação com o Pai, trouxe-nos afastamento do Pai e nos fez devedor desse Pai que tudo fez por nós, que tudo deu a nós, que tudo continua dando diariamente a nós, e nós então, pelo pecado, estamos muitas vezes afastados dele, devendo então a ele. E para restabelecer isso, Jesus Cristo nos faz lembrar, o meu Pai é um Pai que perdoa, peça perdão a ele e volte, perdoa as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas. E aí o versículo termina, esse versículo 12, com uma condicionante dificílima, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, aqui ele diz, olha, perdoa como nós temos perdoado. O que Jesus Cristo quis ensinar aqui? Qual a característica do Pai dele aqui? Justo. O Pai de Jesus é um Pai justo. Um Pai que quer justiça entre os seus filhos. Um Pai que diz, eu perdoo você, mas você tem que aprender a perdoar o próximo, a perdoar o outro, a perdoar o seu irmão, a perdoar o seu esposo, a perdoar a sua esposa. Pessoas vivem sem administrar ou sem ministrar, a gente fala muito assim, sem ministrar o perdão. Elas não conseguem receber o perdão de Deus. Eu não sou merecedor, eu não sou digno. Bom, esse discurso é certo, nós não somos merecedores nem dignos, mas recebemos, porque temos um Pai em Jesus Cristo, um Pai justo. Mas esse Pai justo fez com que o Filho orasse e nos ensinasse. Assim como nós perdoamos, nos perdoe também. Justiça. Quando nós perdoamos, nós abrimos o nosso coração, nós quebramos as armaduras para que recebamos então o perdão de Deus. Olha, falar da oração do Pai Nosso é algo muito difícil. Todo mundo já pregou sobre isso. Todos vocês conhecem essa oração. Todos os cristãos, católicos, evangélicos, todos já ouviram falar. A oração do Pai Nosso é algo básico. Todos temos que falar de cor. O que haveria de novo nisso? Fiquei perguntando para Deus quando Ele me levou para isso. Mas eu vi uma relação entre filho e pai tão extraordinária e detalhes foram nascendo tão fortemente no meu coração, como estou te apresentando, que eu disse, realmente, eu nunca percebi que Jesus estava apresentando o Pai dele para mim, estava me mostrando como ele via o Pai dele quando proferiu a oração
do Pai Nosso. Versículo 13, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos ou livrai-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Como é que faz isso? Bom, o pai está andando com o filho na calçada e de repente o filho vê alguma coisa que chama a atenção dele, ele quer sair da calçada e pegar o asfalto e um carro pode pegá-lo. E o pai, atento, segura o seu filho e diz: não, pera lá. Não nos deixes cair. Deus não nos deixa cair porque é um pai atento. Jesus está dizendo: meu pai é um pai atento, que não nos deixas cair. Mas deixa quem? O filho que o procura, o filho que se aproxima, o filho que o busca diariamente, o filho que quer ter um contato com esse pai, o filho que segura na mão desse pai e diz: pai, guia minha vida, pai, me direciona, pai, me leva junto com o Senhor para os caminhos que eu devo andar, me mostra exatamente. Este é o pai que Jesus apresenta, que está livrando, não deixando cair em tentação. Não é Deus que nos tenta. As coisas, as circunstâncias tentam a nossa fraqueza. O diabo sabe a fraqueza de cada um, a vida em si já traz fraqueza dentro de nós, mas o Pai não nos deixa cair. Você quer ver outra coisa? Ele termina dizendo assim: e livra-nos do mal. Por que ele diz livra-nos do mal? Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Eu vou ler para você 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 7. Você pode anotar aí na sua casa ou ver depois. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 e 8 diz assim: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, não bêbados, e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Pedro está apresentando: olha, o leão está como uma fera perigosa, pronta para devorar. Livrai-nos do mal. O mal está pronto a dar o bote, está pronto a nos cercar, está pronto a nos pegar. Mas Jesus diz: o meu Pai livra a gente desse mal. O meu Pai me socorre. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Não vacilará o seu pé. Olha, interessante, Salmo 121, ele vai dizer: não tosquenejará, não cochilará, não dormitará aquele que guarda a sua vida. Ou seja, não vai nem cochilar. Lá o salmista apresenta, Salmo 121, que Deus nem vai cochilar sequer a guardar a sua vida. Em quem você pode confiar dessa maneira? A quem você pode dedicar a sua vida dessa maneira que não seja Deus? Por que não ter uma relação com Ele de pai e filho? O filho dele abriu para nós quando começou dizendo: Pai nosso, faça dele seu pai também. Ele vai te livrar do mal. E aí nós concluímos esse texto, o versículo 13 conclui assim, entre aspas, entre colchetes, né? Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Está entre colchetes porque, de acordo com os estudos, alguns dos manuscritos mais antigos não constava esta parte. Outros estudiosos dizem que foi Mateus que inseriu esse texto, mas ele está completamente de acordo com toda a visão anterior, e outros manuscritos antigos trazem esta conclusão, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. O que Jesus Cristo está dizendo? Meu Pai é um rei. Meu Pai é um rei. Tem todo o poder para realizar tudo que foi feito nesta oração. Para perdoar, para curar, para restabelecer, para dar o pão, para tudo. Meu Pai é um rei que tem todo o poder para tudo que está sendo feito nesta oração. Ele está concluindo a oração com os discípulos dele, ensinando para nós. E muito mais. E toda a glória deve ser dada a Ele, porque toda a glória é dele. Toda a glória é do Senhor. Toda a glória é para o Senhor. E é isso que ele está dizendo. Nenhum outro há esta glória. A gente encontra isso várias vezes quando diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. E eu quero ler um texto aqui extraordinário sobre isso em 1 Crônicas. Eu vou ler para você 1 Crônicas, capítulo 29. É uma outra versão do Pai Nosso.
Olha que extraordinário. 1 Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler apenas a partir do versículo 10. 10, 11, 12, 14. E concluo assim a reflexão de hoje. Olha o que diz aqui. Davi está fazendo a sua oração do Pai Nosso. Jesus Cristo está nos ensinando a oração do Pai Nosso aqui em Mateus. Davi, milhares de anos antes, está ensinando a sua oração do Pai Nosso. Ele acaba de preparar todo o material para a construção do templo a Deus, da casa de Deus, que Davi não vai construir, ele prepara tudo. Quem vai construir é o filho dele, Salomão, ele prepara tudo. Deus diz que quem vai construir é seu filho, Salomão. Ele prepara tudo. E ele diz na frente do povo, olha, nós temos muita riqueza aqui, mas eu vou dar também todos os tesouros da minha casa. Então Davi dedica do seu reinado, seu tesouro pessoal, prata, ouro. E aí os líderes, as pessoas, mas eu também vou dar. E todo mundo começa a dar prata, ouro, tudo de bem, de melhor, de bens, de melhor para a construção da casa de Deus. E Davi então fala no versículo 10, 1 Crônicas 29, pelo que Davi louvou o Senhor. O que Jesus Cristo está fazendo? Está louvando ao Senhor através da oração do Pai Nosso. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, ou seja, Pai nosso, de eternidade em eternidade. Versículo 11. Tu és Senhor. Desculpa, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Versículo 12, 1 Crônicas 29, versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão está a força e o poder, contigo está o engrandecer e o dar força a tudo. Versículo 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Versículo 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas ofertas para o Senhor? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos, tu damos, devolvemos. É um texto que ele fala, tudo que eu dou para o Senhor, na verdade, veio de ti. O dízimo que eu entrego ao Senhor, ele veio de ti. As ofertas, tudo que eu dou, veio de ti. Da tua mão mesmo eu devolvo para o Senhor, diz esse texto. Mas ele fala, nosso Pai. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. É o que Jesus está fazendo na oração do Pai Nosso. Por isso também nós sabemos que esse texto está completamente dentro do perfil de todo o contexto. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como Jesus Cristo via o Pai? Presente, que sabe todas as coisas, sabe a necessidade dos seus filhos. O Pai de todas as pessoas que o buscam. Um Pai que é superior, o reino dos céus. Um Pai que supre o pão nosso de cada dia, supre todos os dias. Um Pai que perdoa as nossas dívidas. Um Pai que é justo porque perdoa como nós também aprendemos a perdoar. Um Pai que está atento, que não nos deixa cair em tentação. E um Pai que é rei. Teu é o reino, o poder e a glória. Jesus apresenta o seu Pai para nós. E agora eu quero fazer uma pergunta para você e quero terminar com o último comentário. Como você vê o seu Pai? Irmãos, eu não sou seu analista, nem seu psicanalista, mas quero dizer uma coisa para vocês. Muitas das maneiras como você se relaciona com Deus tem a ver como você enxergou, enxerga ou enxergará o seu Pai na terra, tá? Presta atenção nisso. Eu conheci pessoas que não tinham um bom relacionamento com seus pais, que não tinham uma boa visão dos seus pais. Eu conheci pessoas que tinham dificuldade com a autoridade dos seus pais e trouxeram isso para a igreja tendo dificuldade com a autoridade de Deus sobre suas vidas. Você está entendendo? Você projeta em Deus valores humanos que você tem, ou problemas humanos que você tem com seu pai. Eu queria nesta noite, neste dia, nesta tarde, a hora que você vê esse vídeo, que você refletisse sobre isso. Como você vê seu pai? Isso vai refletir em como você vê o grande Pai, Deus.
Eu espero que Deus cure todas as coisas dos nossos corações, do seu coração, para que cada dia mais você veja o seu Pai melhor e principalmente o Pai Deus. Aqui, Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, e eu peço você para fazer essa oração pelo menos uma vez durante a semana, desafio da semana. Faça a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, 5 a 13, pelo menos uma vez essa semana. Diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais todo dia. Feliz Dia das Mães todo dia. Feliz Dia dos avós, dos tios. Que Deus seja seu pai. Que você seja um bom filho para ele. E você o apresente para as pessoas, pelo menos perto do que como Jesus Cristo apresentou o Pai para nós. Vamos orar? Santo e amado Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado por essa palavra. A oração do Pai Nosso nunca mais será a mesma para mim. Eu vi por trás desta carta, desta oração, deste escrito, o Senhor Jesus apresentando o seu Pai para nós. E eu te agradeço, Jesus, por apresentar o teu Pai para nós. Obrigado, porque tudo isso que está escrito aqui, tudo isso que o Senhor falou, realmente eu sei que é verdade e que o teu Pai é tudo isso e muito mais. Muito obrigado, Jesus, por dividir o teu Pai conosco. Obrigado, Deus, por enviar Jesus para nos ensinar esta oração. Em nome do Senhor Jesus mesmo, ó Deus, abençoe todas as pessoas que estão me ouvindo agora ou que ouvirão depois esta mensagem, transmitido por esses irmãos e amigos para os seus familiares, para os seus parentes, onde quer que estejam. Eu te agradeço por essa equipe de internet que prepara este culto para nós, que está ao meu lado nessa jornada. Abençoe-os rica e poderosamente pela grande missão que tem de serem nossa voz, nossos olhos, nosso som, para alcançar dezenas de pessoas. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana a tua presença, ó Pai. Obrigado por tudo. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a sua família, que Deus guarde o seu coração. Quero convidar você a ouvir uma música, que o André vai estar nos abençoando agora com a música. E eu quero convidar vocês também, depois da música do André, Micael, você tem condições de colocar aquele vídeo de manhã, aquele vídeo Dia dos Pais, depois que o André terminar de tocar essa música linda, antes de você encerrar a gravação, eu queria que você colocasse aquele vídeo de hoje de manhã, do Ministério Infantil também, do Dia dos Pais, e assim nós vamos, daqui a pouco, estar nos despedindo no final desse vídeo. Eu praticamente não pude ver direito lá na igreja. Se você puder colocar novamente esse vídeo dos pais, todos nós poderemos assistir aqui. Você pode colocá-lo novamente? Sim, sim. Ok, obrigado. Então, André, nos abençoe com essa música maravilhosa que a sua família investiu, que você investiu, aprendeu a tocar e hoje compartilha com o povo de Deus. E depois nós vamos então ver o vídeo. A primeira palavra está com o André. Obrigado.
Amém.
Jesus fizer.